Olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius Pimentel e nós estamos começando mais um episódio do nosso Creedcast. Aproveite então esses momentos iniciais e envie esse link, compartilhe com a sua família, com os seus amigos. Sabe aquele grupo de WhatsApp que você tanto gosta? Esse mesmo, encaminha lá, porque eu tenho certeza que hoje nós vamos ouvir e compartilhar de um assunto muito importante. Nós temos um convidado muito especial, então não deixe esse momento passar. Aproveite agora e encaminhe, pega aí seus amigos, quem você achar que deve enviar, mas não deixe de compartilhar. Tenho certeza que isso vai mudar os seus dias, vai mudar o seu destino, tá bom? Então, aproveite também, inscreva-se no nosso canal, porque toda vez que nós divulgarmos um novo conteúdo, você será notificado. Então, inscreva-se, ative aqui os sininhos, porque assim você terá acesso completo ao nosso conteúdo. E para a gente já ganhar tempo, enquanto você compartilha aí, eu quero aproveitar e apresentar o nosso convidado de hoje, muito especial, o nosso amigo, pastor Solon Diniz. Pastor, seja muito bem-vindo, é muito bom te ter aqui à mesa, viu? Muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui junto com você nesse momento, para poder falar de algumas coisas aqui interessantes. Com certeza. A respeito do reino, né? Com certeza, é muito bom a gente ter aqui. O pastor Solon vai compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, mas a gente tem aqui um teólogo na mesa e para nós vai ser muito legal, vai ser muito bacana a gente conversar e debater alguns assuntos bem interessantes assim. Mas antes de tudo, a gente quer saber, as pessoas também querem saber quem é o Solon Diniz, quem é esse homem, e a gente queria conhecer um pouquinho assim da sua história. O que você pode dizer pra gente, pastor? Então, primeiro eu sou um mineiro, né? Uhum. Eu vim lá do sertão de Minas, lá a gente fala que é baianeiro, né? Muito próximo da Bahia, então é uma mistura, né? Mas eu vim lá do sertão e eu sou um missionário, né? Nós trabalhamos com missão teológica já há muitos anos, né? Tanto com missões urbanas quanto com missões transculturais. Legal. Já fui pastor de igreja, né? Mas o chamado mais forte é na área de ensino, né? Então nós já temos muito tempo que a gente está envolvido muito mais em missão teológica, na área de capacitação, de reciclagem de pastores, formação ministerial, apoio eclesiástico. Sim. Né? É sempre nessa área, né? E alguns trabalhos bem interessantes fora do Brasil, né? E na Europa, na África por muitos anos, né? Sim. E lá trabalhando com obreiros nativos, né? Foi uma experiência muito rica, né? E então a nossa atividade principal, o chamado mais forte, né? É nessa área de ensino e principalmente esse trabalho de formação de pastores, de líderes, né? Essa área de reciclagem, formação. Legal, muito bom. Durante um tempo acabou visitando outros países e na formação de obreiros, de pastores. E você mencionou na África, né? Como é que foi esse trabalho na África? Qual foi o período que o senhor ficou? E como é que foi esse... Então, Moçambique, sabe? Isso. Moçambique foi um trabalho assim, muito empolgante, sabe? E muito gratificante. E nós tínhamos um trabalho aqui no Brasil com polos distribuído em seminários e igrejas parceiras, né? Nós tínhamos protocolo com instituições de ensino do Brasil, ensino superior do MEC, né? Uhum. Então nós tínhamos alguns cursos, mesmo de graduação, pós-graduação, mestrado, que a gente podia oferecer, complementar algumas instituições de ensino livre, né? De seminário teológico, e isso eram cursos pagos, né? E um dia eu tive um apelo, sabe, de um pastor moçambicano, através do Facebook. Ele lá no Facebook. Tal. E ele conhecia uma pessoa que era um amigo comum, um pastor que morava em Portugal, já morreu. E ele falou assim, olha, eu sou amigo do pastor tal, e eu gostaria de ter amizade com o senhor no Facebook. Então eu aceitei, né? E aí perguntei ao outro pastor, não, conheço, tal. E aí um dia ele falou assim, pastor, eu gostaria muito que o senhor nos ajudasse, né? Eu falei, mas que tipo de ajuda, né? E que assim, muitas vezes o tipo de ajuda é mais assim de filantropia, questões econômicas, né? Sim. Porque Moçambique é um dos 5 países mais pobres do mundo, né? Uau. E aí eu
Falei com ele, que tipo de ajuda, né? Se eu saber se eu tinha condições. Ele falou assim, eu falei, ajuda financeira, econômica? Ele falou, não. Eu estou vendo aqui que o Ministério do Senhor é na área de ensino e tudo. E ele falou assim, aqui onde nós moramos, né, é bem distante da capital, é uns 800 quilômetros. Nós temos muito amor pelo Evangelho, por Cristo, tudo, mas a gente não tem instrução bíblica, instrução teológica, a gente deve estar fazendo muita coisa errada, embora esteja fazendo de coração, mas muita coisa a gente deve estar... a gente precisa de instrução, né? E ele falou assim, eu estou falando de nós, pastores e tudo, né? E aí eu fui ver, ele era pastor de umas 5 igrejas, sabe? E se fosse somar tudo, era capaz de dar uns 2.000 membros. Uau, sabe? grande. E eu achei assim, muito humilde da parte dele. Tudo. E aí eu comecei a orar e criar uma maneira. Eu falei, como é que eu posso fazer isso? Né? Como é que eu posso ajudá-lo? Né? Eu não tinha recurso financeiro, nem nada. Mas aí eu fui orando e as coisas foram, sabe, se enquadrando. Então, assim, só para resumir um pouco, né? No final, porque assim, eu cheguei aí lá e levei um notebook com bastante conteúdo. Eu comprei um notebook novo e aí coloquei bastante vídeo-aula, apostilas, um monte de material, né? Coisas nossas, de outras pessoas. Falei, eu vou levar isso aqui para ele, né? Definir uma grade de um curso, eles vão fazer o curso. Legal. Isso. Aí eu levei, eles gostaram muito, falaram assim, mas quem vai nos ensinar isso? Uhum. Aí eu falei, como autodidata, então não vai dar, né? Mas aí no final, acabou que nós fizemos o seguinte, eles tinham lá um alicerce parado de uma igreja, nós ajudamos a construir a igreja, e aí dessa igreja, por que nós fizemos isso? Porque eles reuniam em palhotas, eram igrejas grandes, mas de barro. Uhum. A internet não podia chegar lá. Aí nós criamos uma estrutura, né, de alvenaria para ter a internet. E assim, Deus foi dando graça, sabe? Através da receita que nós tínhamos aqui nos polos, né? E ajudas eventuais de alguns irmãos. Natural, né? Nós mobiliamos, nós compramos bastante livros, sabe? Criamos uma biblioteca lá, uma videoteca também. E aí compramos projetor, impressora, e aí nós montamos um polo EAD lá. Que legal, hein? Puxamos a internet. Aí o que a gente fez, né? Nós dávamos aula todo sábado, 2 horas, né, pela internet, todo sábado. Era 2 horas aqui, da tarde aqui, 8 horas da noite lá. E 2 vezes por ano, né, ou eu ou alguém, né, ligado à nossa missão, que é a missão SEAB, né, ia até lá para ter um período presencial. Mas assim, as aulas eram online, ao vivo, era através do Skype. Sim. Então, o professor era projetado na parede e os alunos, eles eram vistos pelo professor pela webcam. Então, era como se o professor estivesse dentro da sala de aula, os alunos faziam perguntas. Que interessante. Eles agiam como se fosse aula presencial. Porque nós não tínhamos condições de manter alguém lá para isso, né? E então, 2 vezes por ano alguém ia, aí fazia conferência, tinha presencial, né? E assim foram 5 anos. Uau, bastante tempo. Foram 5 anos. Aí quando chegou em 2019, teve um furacão, um ciclone, lá na cidade da Beira. Ficava na cidade da Beira, né? E o ciclone, ele arrasou 90% da cidade. A cidade de 400 mil habitantes, foi uma tragédia, sabe? E o templo lá, que servia de base, né? Ele foi cortado ao meio pelo ciclone, né? Aí nós tivemos que reconstruir tudo. E aí ficamos de recomeçar as aulas em 2020. Aí veio a pandemia. Né? E assim, e a nossa atividade aqui no Brasil, ela que bancava tudo lá. Então, quando a gente ia, por exemplo, né, a gente tinha toda a despesa de avião, hotel, tudo era daqui. E mesmo para manter lá, pagar a internet, equipamento. Tinham várias demandas, né? Equipamento, quando quebrava, tinha que comprar outro, né? Não são baratos, né? Tinha também. tudo, né? Tinta para impressora, enfim, tudo. E ajuda também para a manutenção deles lá, né? Mas aí, quando entrou a pandemia, o nosso seminário zerou. Sabe? Zerou, as atividades pararam.
E lá também estava parado, né? O mundo inteiro parou, né? Só que depois nós não conseguimos retomar mais, né? Nós não conseguimos mais retomar os polos, né? E acabou, então o trabalho ficou suspenso, né? Está em stand-by até hoje, né? Mas foi uma experiência, formamos turmas, sabe? Foi uma experiência muito rica, sabe? E eu gostava muito de ir lá e ficava lá com o pessoal muito amável, muito doce, sabe? Acabou amando o lugar, né? Acabou gostando. Muito, muito, sabe? E eles são assim, Moçambique não precisa de você enviar evangelista para lá, né? 40% da população é evangélica, né? Entre 30% e 40%. E lá precisa de instrução, precisa ensino, de mestres, realmente, né? Precisa de ensino, né? Mesmo porque para evangelizar eles são bons, para ganhar alma, sabe? Eles são muito ativos e eles, quando converte mesmo, sabe? São muito gratos ao Senhor. E eu tive experiências lá tremendas, sabe? Tremendas, sabe? E tenho alguns amigos, né? Parceiros que têm instituições que trabalham lá, né? Que tem escola lá. Que bênção. Tem uma igreja aqui em Poá mesmo que tem lá uma escola dentro de uma tribo muçulmana. Nossa. É bem no norte de Moçambique, né? Atende cerca de 200 crianças. E ensino fundamental, né? E muitos pais muçulmanos converteram. Né? Glória a Deus. Então, assim, eu vi muita coisa assim, impressionante lá, sabe? E pessoas que ficam assim 2 dias sem comer, é coisa comum. Né? Meu Deus. Muita pobreza, a expectativa de vida lá é menos de 40 anos de idade. Né? Baixíssimo. Baixíssima. Então, assim, muito sofrimento, né? É um país que tem um médico para cada 30 mil habitantes. Meu Deus. Mas tem um curandeiro para cada 80. E você, no Ministério da Saúde, lá existe 2 tabelas, né, de consultas. Tem da medicina científica e da medicina que eles chamam de tradicional, que são os curandeiros. Né? Meu Deus. Que é reconhecido pelo governo como uma medicina. É algo legal, né? Tem a tabela de preço, tem um curandeiro que tem assento no Conselho de Saúde do Ministério. Então é uma questão cultural muito forte, né, que precisa ser trabalhada. É porque você tem uma cultura milenar em que o filho dele tem uma dor de barriga, ele leva no curandeiro. Né? A mulher está grávida, passa mal, leva no curandeiro. É porque não tem médico, né? Eu estive em cidade lá com 50 mil habitantes que não tinha um médico que morasse na cidade. Imagina, né? Uma cidade com 50 mil habitantes com uma farmácia. Difícil, né? E você chega na farmácia, tem meia dúzia de remédio. E os curandeiros é que resolvem a parada, né? Eles pegam ervas e tudo, né? Que funciona, né? Só que atribui a ela, né, poderes das suas entidades, aquelas coisas, né? E aí a pessoa converte, mas ainda continua recorrendo ao curandeiro. Sim. Né? Então, assim... Até porque, como o senhor mesmo falou, é muito impregnado na raiz cultural, né? Então parece que, como foi dito, é algo vinculado ao governo. Então, para eles é muito natural, é muito comum. Porque se o governo, né, legalizou, então a pessoa fala, não, até o governo... Exatamente. É uma coisa... Para eles é uma forma de ciência também. É uma forma de ciência, né? Você mudar essa concepção, né? Mudar essa forma de ver, né? Essa cosmovisão, né? É demorado, sabe? É demorado. Para eles é a coisa mais natural da vida. Né? Não é uma coisa espiritual, entendeu? Para eles é uma coisa natural. Né? E desse período assim que, como o senhor mencionou, né, de passar por lá e ensinar, se empenhar nessa formação de líderes, de discípulos, de pastores, obreiros, qual o maior desafio que você encontrou? Que você acredita que talvez seja o desafio de formar líderes, por exemplo, na Moçambique ou seja no continente africano? O que você percebeu assim, que realmente é um desafio? Não, assim, esse desafio na área de instrução, né, ele é permanente, né, porque, por exemplo, nós paramos o trabalho lá, mas pessoas continuam a converter. Né, e continuam a surgir líderes, né, mesmo que espontâneo, né, porque surge líder, né, e, igual esses que estão lá, né, é assim, existe muita pobreza, né, e eu conheci pastores que não tinham a Bíblia, né, e então é muita dificuldade, né, muita
fragilidade, né? Você sabe que a fragilidade econômica é um problema, né? E até mesmo para a formação do caráter da pessoa, né? Porque uma pessoa com fome, com dificuldade, doenças, né? E baixa expectativa de vida, né? A igreja também não tem como amparar, né? Porque a igreja está na mesma situação, né? A igreja é resultado da sociedade que ela está inserida, né? Se ela está numa sociedade de pessoas miseráveis, né? De pessoas famintas, fragilizadas, ela também vai ser do mesmo jeito, né? Então não tem como amparar. Moçambique é um país em que o governo é invisível do ponto de vista social, né? Lá não existe uma secretaria de ação social. Lá, se você está passando fome, você está passando fome. Você vai ao lixo, não tem nada orgânico lá no lixo, porque comida é artigo de luxo. Então, você não vai encontrar aqui pessoas vão ao lixo e encontram lá comida, sanduíche, está jogando lá, né? Sim. Há muito desperdício, né? Lá não há desperdício, Lá não existe porque é essa artigo de realidade. luxo, né? Então, o que você vai encontrar no lixo lá? Você vai encontrar lata enferrujada, papelão duro, plástico velho. Você não vai encontrar resto de comida, né? Então, você encontrar pessoas, olha, eu tenho 24 horas que eu não como. O outro fala, eu tenho 48. O outro, eu tenho 72. Né? E é algo extremamente comum. Comum. Passar fome é comum, né? Como o Estado é ausente completamente. Por exemplo, as crianças, né, elas... Não há obrigação constitucional do governo, né, de dar vaga nas escolas às crianças. Então, o governo constrói uma escola ali para 200 alunos. Se a comunidade tem 1.800, vão ficar na rua. Nossa, que tristeza, né? Inclusive, era um projeto que nós tínhamos, né, um sonho era justamente abrir uma escola, né? É muito importante. Então, assim, há uma dificuldade, né, de formação. Você tem apenas 20% da população que domina a língua portuguesa, né? Todo mundo entende, a maioria, 80%, se você fala devagar e tal, ele vai entender. Ele vai saber conversar. Mas todas as vezes que você vai pregar, alguém vai ter que te traduzir para aquele dialeto local, porque senão as pessoas não vão entender, né? Então existe esse problema, o problema do idioma, né? Aí o sujeito não sabe ler em português e não tem a Bíblia no idioma, né? No dialeto dele, né? Então como é que ele vai ser instruído? E às vezes ele é um líder, né? Às vezes ele tem um chamado, ele está cuidando das pessoas, ele está pastoreando, né? Mas ele não sabe ler a Bíblia. Então ele vai ouvindo, vai pegando algo aqui, outro aqui, mas ele não tem como conferir, né? Então vai fazendo. E como esse pastor falou comigo, né? Ele falou, a gente deve estar fazendo muita coisa errada aqui, né? Então esse é um grande e grave problema, né? Que existe não só em Moçambique, como em vários outros países africanos, né? Principalmente. Não tem a Bíblia naquilo que eles dominam, né? Que é o dialeto deles, né? E em português eles têm dificuldade, né? Alguns não conseguem entender. E isso é muito grave, né? Muito grave. São desafios imensos. Né? E assim, existem alguns trabalhos interessantes de implantação de igreja, né? Igrejas que transferem pastores para lá, como se fosse um bairro, né? Daqui, né? Como se o cara saísse de um estado que fosse migrando para um outro lugar. Mas aí, assim, isso é bom, evangeliza, ganha almas, né? É muito interessante. Mas para aquelas igrejas autóctones, né, elas têm pouco efeito, né? Então você tem hoje uma grande quantidade de crentes que estão sendo liderados lá em Moçambique por pessoas que não têm a menor formação. Tanto lá em Angola, Guiné-Bissau, enfim, todos aqueles países da língua portuguesa propriamente, né, dito, porque é o que nos afeta mais de perto, né? Em que nós temos mais condições rapidamente de atender. Então é muito necessário isso, né? De envio de mestres, né? Para ajudar essas pessoas. Né? De fato, acho que grande parte do processo da construção de uma liderança relevante, de pastores e obreiros relevantes, ela passa pela parte do ensino. O ensino acaba sendo, talvez ali, o alicerce da construção de uma igreja sábia, de uma igreja consistente, de uma igreja de valor. Então tem que passar pelo crivo, tem que passar pela questão do ensino de uma forma excelente, né?
E às vezes, eu me atentei para algo que você mesmo disse, que, por exemplo, em Moçambique, a gente não precisa de evangelista, a gente está precisando de mestres. E às vezes a gente pensa tanto na questão do evangelista, né, para anunciar Jesus, mas não é só falar sobre Jesus, mas é ensinar sobre Jesus, é trazer uma aplicabilidade diária, é trazer princípios e valores à luz da palavra, porque é o conhecimento que vai libertar as pessoas, não só dos seus pecados, mas das culturas caídas, né? Como foi mencionado, a questão, por exemplo, da questão da saúde pública, onde curandeiros são vinculados ao governo para ser uma fonte de saúde para as pessoas. Então, é somente quando nós temos o conhecimento e o ensino à luz da palavra que nós conseguimos construir um povo diante de Deus relevante. Lana Cooper, ela fala no livro dela, O Estado Social do Antigo Testamento, que a igreja, infelizmente, ela só prega o evangelho da salvação. O evangelho para salvar as pessoas. Mas esqueceu do evangelho do reino. O evangelho para influenciar a vida das pessoas. Então, as pessoas, elas recebem a salvação em Cristo. E agora, né? Então, nós temos um mundo em que os cristãos pouco influenciam. Veja que nós temos no Brasil hoje algo em torno de 70 a 80 milhões de evangélicos. Então, nós temos aí 30, 35% da população brasileira evangélica. Muito grande já. Então, há uns anos atrás, não sei como está agora, deve ter sido uns 6 anos atrás, teve uma pesquisa dentro dos presídios no estado do Rio de Janeiro. 60% dos presos, eles eram de origem de famílias evangélicas. Uau. Quer dizer, é o contrário, né? E é interessante, né? Porque a gente vai aos presídios, né, e prega para as pessoas convertem, né? Muitos de famílias não evangélicas, né? Mas agora nós estamos abastecendo os presídios, né, com os filhos dos evangélicos, né? Que loucura. Quer dizer, porque nós criamos o evangelho, né? No século XXI, século XX para o século XXI, nós desenvolvemos o evangelho que salva as pessoas, mas não influencia o mundo. Verdade. Então, nós não temos influência na política, e quando eu falo de influenciar a política, não é simplesmente ter candidatos, não é sobre isso, né? Até porque só isso não resolve. Não, não resolve. Mas nós não damos, né, um subsídio, né, para as questões éticas, né, para as questões morais, né? E muitas vezes nem damos o exemplo, né? O nosso exemplo às vezes é ruim, né? Principalmente o exemplo mais barulhento, né? Que eu não acredito que a maior parte da igreja seja antiética, seja negativa. Eu acho que o barulho é feito pela menor parte, que é mais barulhenta, né? E aparece mais, está muito na mídia, né? Mas enfim, nós infelizmente, né, nós não preparamos, né, as pessoas, nós não discipulamos as pessoas. As pessoas convertem e elas vão para a igreja, né, para satisfazer as suas necessidades, como se fosse um supermercado, né? Ela vai lá para adquirir produtos, coisas interessantes para ela, né, para ela se sentir bem durante a semana, né, ser revitalizada, né? Mas ela não é discipulada, né, para influenciar as pessoas onde ela trabalha, onde ela estuda, né, na sua vizinhança, né? E ela não é discipulada, né, porque não há o evangelho do reino, né? Verdade. E veja que a nossa arte, toda ela é sacra. A nossa arte é gospel, né? Nós não temos evangélicos nas artes. Nós temos evangélicos nas artes gospel, ou seja, só dentro dos muros, né? Mas lá fora que eles tinham que estar. Exatamente. Influenciando as pessoas, né? Então você não encontra um artista popular, raro, né? Você encontra um cantor popular, aquele ali é evangélico, tem um bom testemunho e tal, né? Está influenciando pessoas, né? Pessoas estão convertendo lá, ao lado dele lá. Porque o sujeito converte, se ele é músico, né? Ele fala, não, você tem que ficar aqui dentro da igreja. Né? E assim em outras áreas também, né? Então, infelizmente, né, nós não estamos preparando as pessoas para o evangelho do reino, mas para o evangelho da salvação pessoal. O que eu percebo é que durante muitos anos a igreja se preocupou em formar pastores, mas esqueceu de formar presidentes. Esqueceu de formar pessoas realmente que vão ser
relevância na sociedade. Quando eu coloco dentro de um patamar assim, não estou desvalorizando a questão pastoral. Até o apóstolo Paulo mesmo fala que quem almeja o episcopado, grande coisa almeja, mas a gente não pode esquecer, não são todas as pessoas que foram chamadas para serem pastores, não são todas as pessoas que foram chamadas para ser... Isso é o de menos. E, com certeza. E a gente precisa entender o quê? Eu preciso formar pessoas para que elas sejam relevantes nas esferas que elas estão inseridas. Claro. Se é na esfera educacional, que ela seja uma pessoa, um professor relevante, influente na sua esfera. Hoje, por exemplo, todos os anos, a gente... os anos eleitorais, a gente sempre reclama dos nossos candidatos, a gente sempre reclama das peças que a gente tem à nossa disposição, mas durante os outros 3 anos, onde eles estão ali governando, nós não nos preocupamos, a igreja parece que não se preocupa em trazer uma formação de escola política cristã, onde defende não apenas a questões de pautas morais, relevantes, éticas, mas onde também pessoas elas se tornam capacitadas para gerir a vida de outras pessoas, gerir o ministério público, gerir ali essas questões. A gente se reclama durante o ano eleitoral, e esquece. E quando se mistura, ela se mistura com partidos. E aí ela faz errado de novo, Porque quando você se mistura com partidos, você está escolhendo uma parte da sociedade. E o partido representa uma parte da sociedade. Mas a igreja tinha que estar voltada para o todo. Para a sociedade. E não para um partido político, mas para a sociedade como um todo. Ela não pode ter preferência, a não ser os pobres. Mas é muito interessante, nós estamos enviando os nossos jovens para a universidade, como se eles fossem para o matadouro. As pessoas, elas já imaginam, meu filho foi para a universidade, Senhor, tem misericórdia, protege meu filho. Mas nós deveríamos estar enviando guerreiros para a universidade. As outras mães, as mães que são de outra confissão ou que não têm confissão religiosa, elas deveriam estar preocupadas com os cristãos chegando à universidade. Exatamente. Fala, meu Deus, tem crentes lá na universidade, já que meu filho converte. E isso que deveria estar acontecendo. Mas não há preparo. A igreja não prepara, a igreja não discipula. Ela não discipula a criança, não discipula o adolescente, ela não discipula o homem, não discipula a mulher. Então, assim, não são apenas os jovens que estão indo para o matadouro, que é a universidade. Somos todos nós. As pessoas vão para o trabalho e, assim, às vezes, ela se sente tão frágil, como cristão, que ela acaba se corrompendo. Ela acaba entrando naquilo que o Salmo 1 condena, Ela vai se assentar lá na roda dos escarnecedores. Daqui a pouco ela está contando piadas obscenas, e tudo, participando de alguma maneira para não ficar isolado, para não ficar afastado, para não sofrer sanções. Então vai cedendo, vai compondo, vai entrando naquilo que Paulo fala, que nós temos que renovar a nossa mente, e não ser conforme este mundo, não ser de acordo com a forma. Mas quem devia preparar isso é a igreja. Exatamente. E nós não estamos preparando. As pessoas elas não estão sabendo como influenciar outras pessoas, como se proceder, porque elas não são discípulas. Elas foram salvas. Olha, você foi salvo, Jesus te salvou, e agora? Agora você foi salvo. E agora? Agora como Jesus, se ali fosse o ponto de chegada. Mas Jesus está voltando. O arrebatamento vem. Nós vamos para o céu, irmão, que bênção, E agora? Agora, domingo que vem você volta. Domingo que vem, você vai ver, domingo que vem vai ser uma bênção e tal. Aí, às vezes, a pessoa na sexta-feira, ela fala, eu tô meio assim. Não, mas calma que sábado você vai ser renovado. Nós vamos recarregar a sua bateria. Aí uma carga de emoção, E a emoção, E aí ela, que bênção. Eu sou isso mesmo que o pastor falou e tal. E aí fica, até definhar, até a carga acabar, Aí renova de novo, Mas não tem a menor capacidade de influenciar as outras pessoas, seja na governança, seja nas artes, seja na educação, seja na saúde, seja o que for. E exatamente, e o que eu penso é que ninguém fica sem ser discipulado. Se a igreja não discipula, o mundo se incumbe dessa responsabilidade de discipular.
Então, às vezes a gente não se atenta de que se nós não educarmos as nossas crianças, se a igreja não for a maior responsável na educação e na formação das crianças para a sociedade, o mundo vai desenvolver esse papel. O mundo vai querer fazer isso. Porque ninguém fica sem ser discipulado. Ninguém fica sem passar pelo ensino. Então, eu preciso criar essa consciência e esse coração e esse entendimento de que nós precisamos sim ser os responsáveis em educar as nossas crianças, adolescentes, jovens, porque eles serão os responsáveis em levar o evangelho para o mundo. E a gente tem que estar pronto para isso. O evangelho do reino, né, ele é justamente esse aspecto da influência do poder de Deus através do seu povo. É isso que nós somos chamados, né, a influenciar o bairro, a influenciar a cidade, o estado, a nação, né? Mas é a influência que muda a vida, né? E nós não estamos conseguindo isso. A única coisa que nós estamos conseguindo, né, é ensinar as pessoas a dizer que Jesus salva. E daí a pouco as pessoas não estão sabendo nem de que foram salvas, né? Nem isso elas estão... Não tem mais consciência. Tem consciência, né? Mas vão para o céu, né? Tem gente que acha até que a vida eterna, né, começa depois da morte, né? A Bíblia fala que aquele que tem o filho tem a vida. Ou seja, a vida eterna já começou. Já começou. Mas eu não estou desfrutando dessa vida eterna, essa vida abundante que Jesus falou. Eu vim para dar a vida abundante, né? Mas nós temos uma vida muito fraca, mas é falta do discipulado, né? O que está acontecendo com aqueles pastores lá em Moçambique é o que acontece com 90%, talvez mais, né, dos cristãos, dos evangélicos no Brasil, né? São salvos, têm aquela alegria da salvação, receberam o perdão, tiveram um encontro com o Senhor, mas e agora? Né? Tem um livro do Francis Schaeffer, né, que ele fala, como viveremos? Porque fomos salvos, então tá, e agora, como é que nós vamos viver? Né? Vamos viver como? De que maneira? Né? Então, nós estamos vendo, por exemplo, o avanço de coisas que são mundanas, né, se tornando comuns dentro da igreja, né? Casos de divórcio, né? Verdade. E divórcio por banalidade, né? Divórcio por banalidade, né? Por qualquer coisa, né? Incompatibilidade de gênero e tal. Ou seja, é a mesma coisa, né? O mundo está nos influenciando mais do que nós estamos influenciando o mundo? Essa é a pergunta, né? Quem é que está influenciando quem? Né? Eu não estou nem falando a respeito da cultura, do ponto de vista assim, da música, da roupa, da moda, nem isso, sabe? Que isso também é uma grande bobagem, sabe? O problema todo é que nós continuamos brasileiros. Nós somos salvos e continuamos brasileiros, né? Não nos tornamos cristãos. Nós não nos tornamos discípulos. Nós continuamos brasileiros. E brasileiro é brasileiro. Seja ele cristão, seja ele ateu, seja ele católico, seja ele espírita, brasileiro é brasileiro. Brasileiro faz coisas próprias de brasileiro. Brasileiro faz as coisas de brasileiro. Brasileiro age como brasileiro, seja no trânsito, seja no trabalho, onde for, até na igreja. Até na igreja. O brasileiro não gosta de dar um jeitinho nas coisas e tal. O sujeito converte e continua brasileiro dentro da igreja, né? Então a gente vê muito crente dando jeitinho, né? Dando jeitinho, arrumando um jeitinho, né? E Jesus fala sobre isso quando ele fala para os fariseus, né? Vocês jeitosamente, né, rejeitaram o preceito de Deus quando dizem isto é corbã, isto é oferta do Senhor. Que os fariseus, para se livrar da incumbência, né, de ter que receber o pai na velhice e cuidar dele com os seus bens, né? Então o que eles faziam? Quando o pai estava próximo de fazer, ele ficava observando, monitorando, né? Meu pai está numa situação, já que ele vem aqui, porque ele já não está mais em condições de se manter. Então o que o fariseu fazia? Né? Ele fazia uma lista dos seus bens, ele chegava na sinagoga e fazia assim, isso aqui é corbã, isso aqui é oferta ao Senhor. Aí Jesus fala sobre isso em Marcos. Aí ele pega e guarda aquilo dentro de um cofre que ele tem a chave. Então, todo mundo sabe agora que ele não tem mais nada, mas ele tem a posse. Quer dizer, para ele não alterou nada, sabe? Sim. Não alterou nada. Aí o pai dele bate lá na porta dele, meu filho, eu vim aqui, porque agora e tal. Ele fala, pai, o senhor vai ter que procurar outro filho. Ele fala, por quê? Eu não tenho mais nada. Isso aqui eu fiz um corbã. Tudo aqui é do Senhor. Então eu não posso te receber aqui, porque eu tenho que cuidar, mas eu não posso ceder. Então o senhor procura outro filho.
Então Jesus falou assim, jeitosamente vocês arrumaram, né, uma forma de não responder aos preceitos, não obedecer aos preceitos, né? E assim eles se livraram daquela responsabilidade. Quando o pai morria, eles abriam o cofre, rasgavam o corbã e vida que segue, né? E assim eram os fariseus, né? Os fariseus que eram os protetores do livro, né? Os protetores do livro sagrado. Eles é que detinham a escritura integral, né, até Malaquias, né, porque os saduceus era só o Pentateuco, a Torá, né, mas eles não, eles detinham tudo, eles tinham orgulho daquilo, né, de pregar todos os profetas, os salmos, né, mas era desse jeito, né, era dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, né. Jesus falou, olha, tudo que os fariseus estão mandando fazer, vocês façam, mas não façam como eles fazem, porque o que eles estão falando está certo, quer dizer, eles tinham a doutrina certa, mas eles tinham a vida errada. Exatamente. Então, assim, a igreja, eu não estou achando que a igreja é errada, que tem vida torta, não é isso, sabe? É que a igreja ela precisa dar um passo a mais, sabe? Atinar essa urgência, né? Ela precisa dar um passo em direção ao evangelho do reino, né? Em criar discípulos, em preparar os jovens de tal maneira, né? Que, agora ele vai para a faculdade, vai arrebanhar um bocado de gente lá. Isso. Vai salvar muitas vidas lá. Isso. Vai ser o terror, né? O evangelho vai ser o terror da universidade, pelo comportamento, pelo testemunho, pela sua capacidade e tudo, né? Mas não, a gente está mandando o jovem com aquela preocupação. Um pesar já no coração. Quanto tempo será que ele vai durar, né? É verdade. Quanto tempo será que ele vai durar? E o evangelho do reino, precisamos criar discípulos, guerreiros, soldados. É verdade. A linguagem militar, né, ela está toda no Novo Testamento. Ela está presente o tempo todo, né? Paulo mesmo carrega com a linguagem militar, né? Ele fala sobre alistamento, ele fala sobre o bom combate, ele fala sobre a armadura, né? Ele está dizendo o quê? Que tem uma guerra aí, né? O reino tem que ser defendido. É verdade. Tem que ser implantado. O reino tem que ser... como é que a gente ganha o reino? Né? É a força, né? Com competência, né? Com capacidade, preparando pessoas para isso. Né? É verdade. E eu até pensando assim, já mudando um pouquinho de assunto, eu sei que na questão do ensino é uma das áreas muito latentes assim, do seu ministério, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, é sobre tipologia bíblica, né? E eu lembro que em uma das nossas conversas, em uma das aulas, lembro o senhor comentando que a tipologia fez... parece que a palavra saltar aos seus olhos, né? Dando clareza e dando sentido a tantas outras coisas, né? Para quem não sabe o que é tipologia bíblica, eu vou dar uns minutinhos para vocês entenderem o que significa. Mas eu queria que você desse um panorama simples, assim, básico, para que as pessoas entendessem o que seria isso, para que a gente conseguisse desenrolar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? O que seria a tipologia bíblica para as pessoas? Então, a tipologia é o conhecimento mais importante da Bíblia. É o mais relevante de todos. E é o mais eficiente, é a maneira mais eficiente de interpretar a Bíblia, ou seja, de conhecer a Bíblia, né? E uma cena, né, poderosa na Bíblia, uma das mais poderosas na Bíblia, né? Ela tem uma frase de 5 segundos, né? João Batista fala assim, apresentando Jesus ao mundo, ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é tipologia, seu estado puro, né? João estava explicando para aquelas pessoas quem era Jesus. Ou ele ficava ali 6 meses abrindo os rolos de Salmo, da Torá, de Isaías, etc., dos profetas, né? Ou então ele usava o recurso da tipologia. Então, quando ele falou isso, as pessoas entenderam, então ele é o Messias. Então ele é o Salvador, né? Então é ele que nós esperamos, né? E isso tudo se resumiu numa frase tipológica. Então a tipologia é altamente poderosa, né? O problema é que algumas pessoas utilizaram de fantasia em vez de tipologia, né? E isso causou um dano muito grande, né? Porque a tipologia acabou sendo relegada, não é nem relegada, ela foi completamente afastada. Escanteada, né? Os seminários, sabe, passaram a anatematizar
a tipologia, como se fosse uma coisa até satânica, né? Embora não tem como você não utilizar a tipologia, né? Não existe maneira de usar a Bíblia sem usar a tipologia. Por exemplo, se você vê lá Paulo falando assim, a igreja é o corpo de Cristo, isso é tipologia, né? Tipologia é quando você usa uma figura, né, para retratar uma realidade, né? Então ele fala, a igreja é o corpo de Cristo. Ele está usando uma figura, um simbolismo, né, para falar de uma realidade espiritual, né? Nós somos o corpo de Cristo. Outra hora ele fala assim, a igreja é a noiva de Cristo. Ou seja, isso também é a mesma tipologia, né? Tratando de algo real, mas de forma simbólica, de forma figurada. As imagens, né? Isso que nós vemos hoje, né? Principalmente o EAD, né? Hoje nós temos uma civilização que é a civilização que foi treinada a ver, né? Primeiro nós somos treinados a ver televisão, depois nós somos treinados a ver a tela do computador, e agora nós vemos a tela do smartphone 24 horas por dia, né? Verdade. Nós não somos treinados a ouvir, mas a ver, nós precisamos ver, né? E nem treinados a ler, né? Nós somos treinados a ver as imagens, né? As imagens são muito importantes. E Deus já fazia isso na Bíblia, né? Com as figuras, né? As figuras emblemáticas, né? E tem coisas interessantes. Por exemplo, quando Paulo fala sobre a passagem do Mar Vermelho, né? Então diz assim, que eles, né, foram batizados, né, no Mar Vermelho debaixo da nuvem, ou seja, água de um lado, água do outro, e a nuvem de água sobre eles, né? Então Paulo está falando, tá vendo aquilo que aconteceu lá no Mar Vermelho, né? Era uma figura. Paulo cansa de falar isso, né? Paulo fala, tem uma expressão em Colossenses, né, que Paulo fala assim, que tudo era sombra das coisas que haviam de vir. A palavra sombra, a palavra esquia em grego, significa rascunho. Que legal. Então Paulo está dizendo o seguinte, o Antigo Testamento é rascunho. Você vai fazer um trabalho, né? Você começa a escrever e tal, você escreve 10 páginas, né? Aquele é rascunho, né? Aí tá cheio, corta daqui e tal. Daí a pouco você fala, agora vou passar limpo para entregar para o professor. Aí aquelas 10 páginas viram 3, né? Então o Antigo Testamento é um rascunho. Quando você passa ele a limpo, é o Novo Testamento. Então o Novo Testamento, né, ele está contido no Antigo. Ele está lá dentro. Uhum. Tem a mais que é rascunho. Tem coisa lá que você tira, né? Agora, o Novo Testamento, né, ele explica o Velho. Né? E explica como? Como é que você faz essa explicação? É tipológica, são as figuras, são os tipos, né? Paulo fala, inclusive, que essas coisas lá do Antigo Testamento, né, elas não foram escritas para aquelas pessoas, mas para nós, que chegamos aos fins dos séculos, né? Então você tem coisas assim, tem tipos, né, que são por inferência. Por exemplo, quando o homem pecou, morre um animal. E aí Deus tira a pele desse animal, né? Teve que morrer o animal, porque Deus tirou a pele de um animal para cobrir a vergonha do homem. Lá em Gênesis não fala que animal é esse, mas todo mundo sabe que é o cordeiro. Mesmo porque lá em Apocalipse fala assim, esse é o cordeiro que está morto desde a fundação do mundo. Não é antes da fundação, desde a fundação. Aquele período ali da fundação do mundo, né? Com Adão, com Eva, né? E por que nós sabemos que é um cordeiro? Porque todo momento de crise na Bíblia morre um cordeiro, né? Todo momento de grande dificuldade, de problema, de socorro, é o cordeiro que morre, né? Então, isso é uma inferência tipológica, né? Você pode falar com autoridade, ali é o cordeiro que cobre a nossa vergonha, é o cordeiro que apaga os nossos pecados, não é outro animal, né? Agora, existem tipologias objetivas, né? Por exemplo, lá no tabernáculo você tinha o candelabro, né? E o candelabro é muito legal, né? Porque o candelabro ele tinha 9 romãs nele, né? Uhum. Ele tinha uma em cada haste, eram 3 hastes de cada lado, 6. E quando elas encontravam na haste central, né? Então as 2 de dentro, as 2 do meio e as 2 de fora, né? Em cada encontro dessa você tinha mais uma romã. Então 6 com 3, 9, né? São 9 os frutos do Espírito. O fruto do Espírito ele não é do indivíduo, ele é do indivíduo corporativo. Né? O fruto do Espírito é da igreja, a igreja que tem tudo aquilo, né? Agora, veja bem, quando você vai ler lá em Apocalipse, né, João vai falar assim, o candelabro é a igreja. Ele fala de forma objetiva, né? Ele esclarece, né? Ele fala que o Senhor estava caminhando entre os candelabros. E o candelabro é a igreja. Né?
Então, olha a tipologia, né? A tipologia tem, em muitos momentos, né, ela é objetiva. A tipologia tem que ser a Bíblia explicando a Bíblia, né? Ela se torna uma fantasia quando ela é fruto da minha imaginação. Aí está errado, né? Mas quando é a Bíblia dizendo o que é o tipo, aí não, aí é Deus nos ajudando a compreender, né? E é por isso que também, né, havia muito cuidado de Deus com os tipos, né? Por exemplo, por que Deus levou o povo de Judá para ficar 70 anos preso lá em Babilônia, né? E Jeremias já tinha avisado, olha, não adianta vocês teimarem, insistirem. Enquanto vocês não ficarem 70 anos cativos, isso não vai acabar. Vocês têm que ficar, Deus está mandando vocês. Eles bateram em Jeremias, né, por causa disso, porque Jeremias está falando que eles tinham que se entregar. Né? E ele fala com clareza, são 70 anos, né? E depois, quando você lê o último capítulo de Crônicas, né, você vai entender, porque lá está escrito que eles deviam 70 anos da terra. Então, Deus não levou Israel, né, para a Babilônia para puni-los, para escravizá-los, para empobrecer. Eles ficaram ricos na Babilônia, né? Inclusive eles fizeram parte da realeza. Tinha uma rainha chamada Esther, né, que era a rainha de Babilônia, né? Eles alçaram, né, uma classe econômica altíssima. Eles faziam parte da classe média alta. Eles ficaram ricos na Babilônia, né? Criaram a instituição da sinagoga, né? Quando o Ciro falou podem voltar, a maioria não quis voltar. Sair daqui, nós estamos muito bem aqui, né? Mas Deus os levou para lá para que a terra tivesse o seu descanso. O seu sábado, né? Tinha o sábado da terra. Eles estavam devendo 70 anos do sábado da terra, né? E a palavra sábado, Shabá, significa descanso. Então Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados, né? E encontrareis Shabá. Ele é o nosso descanso, ele é o nosso sábado, né? Então, em Cristo, o nosso sábado é segunda, terça, quarta, quinta, né? É o descanso espiritual e não físico, né? Então, Deus estava zelando pela figura, né? Deus tinha muito cuidado. Por que Deus tinha cuidado da figura, né? A ponto de Moisés não poder entrar na terra prometida, né? Por causa da pedra. Que na segunda vez ele era só para falar com a pedra, e ele feriu a pedra novamente, e Paulo vai dizer, e a pedra era Cristo. A pedra que o seguia era Cristo. Paulo está falando dessa pedra. E Cristo não pode ser ferido duas vezes. Ele morreu uma só vez pelo pecado de todos. Então, como Moisés, em vez de falar, feriu a rocha a segunda vez, Deus falou, você não vai entrar na terra prometida. Deus está zelando, né, pelo tipo, pela figura. Mas por quê? Para que quando a pedra chegasse, a rocha chegasse, essa é a pedra. Ele é o sábado, ele é o nosso descanso. Para que as pessoas... ele é o cordeiro que tira o pecado. Para que as pessoas tivessem facilidade de enxergar em Cristo. Porque, na verdade, é assim, a Bíblia inteira só tem um assunto, né? É o pai falando do seu filho. É o pai coruja falando do filho amado, né? Exato. O pai enche a bola do filho, o pai é louco com o filho, o pai só fala do filho. Você tira o filho, só sobra a capa. Sobra mais nada, né? A tipologia ela acaba sendo uma única narrativa a respeito do próprio filho, né? Exato. Então, ali retrata, na verdade, parece que a gente entende que a tipologia é uma forma de elucidar Cristo e sua obra. A tipologia, ela aponta para a realidade, né? A tipologia, ela esclarece o que é a realidade, né? E é interessante, sabe? A tipologia, ela fala não apenas de Cristo, né? Mas tudo que envolve Cristo, né? Como Cristo. Na tipologia, você tem o livro de Cânticos, por exemplo, né? Inclusive, Hudson Taylor, que foi o grande missionário para a China, né? Fundou a missão para o interior da China. Hudson Taylor, ele recebeu de Deus a revelação, né, tipológica do livro de Cânticos, né? Legal. E o livro dele chama O Cântico dos Cânticos. Então, versículo, toda a tipologia. É extraordinário o livro, né? Você sabe, Hudson Taylor era um missionário, era médico, inglês, né? Abandonou toda a vida de conforto e tudo para morar numa rede lá na China e salvar 500 mil pessoas lá no centro da China, né? No interior da China. E Deus, de presente, deu a ele a tipologia do livro de Cânticos, né? Então, quando você lê o livro de Cânticos, você percebe, né,
a tipologia do relacionamento da noiva à igreja, né, com o príncipe, com o filho. Né? A noiva com Cristo. Né? Está tudo lá. Inclusive fala assim, a noiva de pele morena. Né? A mulher de pele morena, ou seja, a noiva gentílica, né? A igreja. Né? E alguns falam até que é o romance de Salomão com a rainha de Sabá. Né? Uhum. Mas é interessante, né? Porque ali está falando do relacionamento de Cristo e a noiva. E Efésios, que muitos eruditos chamam de o cântico do Novo Testamento, né? Em Efésios capítulo 5, Paulo vai falando sobre o relacionamento do homem e da mulher, do casamento. Né? Os pastores gostam de usar essa passagem para fazer casamento, eu já usei para fazer casamento. Mas, na verdade, no verso 31 e 32, né, Paulo fala assim, e os dois serão uma só carne. Aí ele fala assim, grande é este mistério. Que mistério é esse? Os dois serão uma só carne. Aí ele fala assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele está dizendo aqui, ó, tudo isso que eu estou falando com você aqui de relacionamento de marido, esposa, isso não tem nada a ver com homem e mulher. Isso aqui é Cristo e a igreja. Eu estou falando de Cristo e a igreja. Porque mesmo quando está falando de coisas terrenas, de pessoas físicas, está falando de Cristo. E Cristo com a igreja, Cristo com alguém, né? Porque o assunto é esse, né? O assunto é Cristo. A tipologia é uma riqueza, né? A tipologia está presente a todo instante, né? Paulo fala que Adão prefigurava aquele que havia de vir. É verdade. Era uma figura, era um tipo. Né? Uhum. A gente realmente tem uma vastidão, se é que a gente pode dizer assim, para mergulhar, para compreender. Impressionante. Se você deixar, sabe, se você largar as algemas do preconceito, preconceito que eu falo não é só uma questão religiosa, mas preconceito teológico, preconceito, sabe, dogmático. Se você abrir seu coração, relaxar diante da palavra e começar a olhar a palavra sobre esse aspecto das figuras, dos tipos, aí sim você tem um mergulho em águas profundas. Em águas profundas, né? Coisas. E assim, a tipologia ela tem ainda uma outra grande vantagem, sabe? É que ela deixa bem claro que o livro não é aleatório. Uhum. Que as coisas não foram escritas por escrito, porque alguém deu na cabeça de escrever. Ele escreveu, né? Aí você vai vendo as coisas concatenando, né? Você vai vendo que tudo tem um sentido, né? Uhum. Então, coisas que estão lá, esse negócio dessa rocha mesmo de Moisés lá, tal, depois você vai entender, né? A passagem no Mar Vermelho, por que está escrito isso? Depois Paulo vai explicar, né? Ou seja, são figuras, são tipos, né? Eu percebo que às vezes muitos pastores de igreja até fazem grande uso de tipologia, mas às vezes acabam só apenas não reconhecendo isso, né? Acabam apenas não dizendo. Mas eu acredito que realmente alguns precisam largar um pouco essas algemas aí do preconceito, porque existe uma riqueza, porque às vezes algumas pessoas se apegam a alguns aí que entraram em questões fantasiosas e acabam sujando essa imagem tipológica, mas a gente sabe que é algo muito prudente. Às vezes é muito assim, zelo, né? Cuidado, né? De não ferir, de não fazer algo, aquilo que a palavra não autoriza, né? Então, tem muita bobagem, muita coisa boba aí na internet, principalmente, né? Aí a pessoa, às vezes, tem muito zelo, muito cuidado, fala, não, eu não vou entrar nisso, né? Mas é uma pena, né? Porque a gente não deve ter medo do texto, né? O texto bíblico é o pai falando com seus filhos. Sim. A gente não precisa ter medo do que o papai fala. Exatamente. Né? Quando é criança, a gente tem muito medo, né? Quando o papai chega, às vezes o papai está falando um pouco mais alto e tal, né? Ou então, não, se o papai souber disso, ele vai falar assim comigo. Ser duro, né? Mas depois, quando a gente for mais velho, né, a gente fala que bobagem, né? O pai estava só me amando, era só me corrigindo, mas é porque me amava, né? Nós não precisamos ter medo da palavra do papai, né? A palavra do papai é bênção para nós, é carinhosa, né? O Senhor é assim, ele é gentil, ele é amoroso, né? Ele gosta de cuidar da gente, né? Não precisamos ter medo da palavra. Tem coisas que nós não vamos entender, né? No momento, eu falo, olha, isso aqui eu vou deixar aqui, pai, que agora
Porque é assim mesmo, né? Tem coisa que o pai fala com o filho tem 7 anos de idade, ela não entende. Quando ele tiver 14, ele vai entender. E tem coisas que só quando ele tiver... Só faz sentido mais velho, E tem coisa que quando ele tiver 50 anos, ele vai falar, rapaz, agora que eu lembro, meu pai me falava isso. Sim, Tá? Então, assim, tem coisas que nós não vamos entender no primeiro momento, vamos entender depois. Mas uma coisa, nós não podemos ter medo da palavra do papai, né? A palavra do papai sempre é boa. Né? É luz verdade. para o nosso caminho, né? A palavra do papai é para o nosso conforto, nosso refrigério, nosso fortalecimento, né? Ele é o nosso papai, né? Exato. Ó, pastor, assim, eu confesso que eu estou muito animado com a nossa conversa, mas eu queria deixar a galera com gostinho a mais. Então, eu quero que você aproveite agora, se você quer que a gente realize mais um episódio, só que agora a gente vai falar sobre cosmovisão cristã e um pouco sobre tipologia, pode ser? Tipologia, de novo? A gente abrange o assunto, conversa um pouquinho mais, a gente fala sobre cosmovisão também. Você que manda. Então a gente pode, se você quer ouvir um pouquinho mais sobre cosmovisão cristã, sobre tipologia, pra gente agora abraçar esse assunto e discorrer um pouco mais, já começa a escrever nos comentários, tenho certeza que a gente vai desenvolver isso, né? Mas, pastor, foi uma conversa incrível, muito obrigado por essa mesa, por esse momento, e a gente em breve vai se encontrar de novo para que a gente consiga discorrer mais esse assunto e compartilhar. Mas eu deixo já muito obrigado para você, viu? Pois é, eu também agradeço muito o convite, agradeço aí vocês que estão nos ouvindo aí de casa, do smartphone. Hoje tem essa facilidade, né? E põe aí no comentário, se deseja, nós vamos voltar com outras coisas. E teremos um tempo também presencial aqui na igreja. Com certeza. A gente vai deixar as informações para vocês aqui embaixo, mas teremos uma aula aberta falando sobre cosmovisão cristã, então você também não pode perder. Aqui embaixo vai ter as informações para você, mas desde já eu agradeço você por participar de mais um episódio conosco. Compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no nosso canal e ative aí o sininho para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo. Que Deus te abençoe e eu espero te ver em breve por aqui. Até mais.